A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos continuar e creio eu que hoje terminar, em nome de Jesus, o estudo que nós estamos dando discipulado, que é a organização da Igreja de Cristo. Amém? Como todo mundo sabe, quem tiver dúvida, levanta a mão para que eu possa frear, desacelerar, pisar aqui na... Amém? Nós terminamos semana passada nessa parte da organização da igreja. E antes de continuarmos, eu vou orar em nome de Jesus. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, na Tua casa, Deus, o lugar onde Tu levantaste para aprendermos mais de Ti, para estarmos em comunhão, para sermos cheios do Teu Espírito, Deus. E nós Te agradecemos porque temos a certeza, Pai, que Tu és fiel, Senhor, e que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, aí Tu estás. Que sejas Tu a ensinar no nosso coração, Pai, que sejas Tu a ministrar em cada coração aqui, Deus. Que sejas tirar nossas dúvidas, ó Pai, que sejas Tu a organizar a Tua igreja, Pai, para que em nome de Jesus possamos ser um, para que em nome de Jesus possamos crescer em espírito e em verdade, Senhor, para que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu corpo, Pai, seja perfeito, harmônico, Deus, em nome de Jesus. Fala, Senhor, a Tua igreja. Fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, semana passada, nós falamos sobre como a igreja era organizada, no sentido de que Deus dá aos pastores daquela igreja que Ele levanta, Ele estabelece uma igreja. E Deus dá àqueles pastores a visão para aquela igreja. E mais na frente vocês vão entender que, como assim a visão? O que Ele quer para aquela comunidade, o que Ele quer para aquela cidade, o que Ele quer para aquela nação, o que Ele quer para aquele povo que Ele vai reunir posteriormente. Você nem sabe ainda, né? Os pastores que Ele leva para aquele lugar, nem sabe ainda quem são as ovelhas que vão chegar, como são, mas Deus dá a visão antes aos pastores, eles fundam ou continuam um trabalho numa igreja, e Deus envia, o próprio Deus envia cooperadores que têm aquela mesma visão, que vão apoiar a visão que Deus deu àqueles pastores. E aí Deus distribui dons naquela igreja para que todos atinjam o alvo, atinjam a meta, atinjam o objetivo que Jesus quer para aquele povo, para aquela nação. E Deus separa, e aqueles homens de Deus separam outros homens fiéis, como a palavra de Deus diz a Timóteo. Paulo diz: Timóteo, as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, Timóteo, faz discípulos, mas homens fiéis, fiéis à palavra, fiéis à autoridade, fiéis a Deus. E assim a igreja do Senhor vai crescendo, e assim a igreja do Senhor, a visão que Deus dá, o chamado de Deus vai se multiplicando pela terra. Amém? Segue, por favor. Falei também do papel do Espírito Santo na igreja, sempre será de acordo com a visão de Deus para aquela igreja, sempre será trazendo unidade, consolo, edificação, ordem e decência. Falei como era uma igreja viva e uma igreja morta. A igreja viva é aquela que se arrepende, aquela que se converte, aquela que quer ouvir a palavra de Deus, a palavra pura e verdadeira. Uma igreja morta é aquela que continua no seu estado de pecado, no seu estado de cegueira e não se converte. E aí, meus amados, segue, por favor. Eu quero mostrar a vocês que, perante a palavra de Deus, que todos já ouviram aqui a multiforme graça de Deus, né? A graça de Deus, a maneira de Deus trabalhar, que é maravilhosa, que é especificada. Ontem até eu estava falando aqui para o pessoal que veio pregar aqui ontem, como Deus é bom, como eu pude ver um desses, tanto esses que se formaram agora, quanto os do ano passado e de 2011, a multiforme graça de Deus, a diversidade dos dons, a maneira que cada um tem de se expressar, a maneira que cada um tem de falar, o dom que cada um tem, eu consigo enxergar e acho lindo e acho maravilhoso. E essa diversidade de dons, de talentos, de chamado, de forma, de maneira de pensar, é bênção se usada na mesma unidade. Todo mundo é diferente, mas a unidade é a unidade do Espírito, a visão que Deus deu, um propósito só. Isso é lindo, é a multiforme graça de Deus. E quando nós vamos estudar as igrejas de Deus no Novo Testamento, nós podemos ver como é cada igreja do Senhor diferente. E muitas vezes nós não entendemos, eu escuto tanta pergunta de crente, por que as igrejas são tão diferentes? Por que existem tantas placas, tantas denominações? Por que vocês evangélicos são uma confusão? Vai ler a Bíblia, não é confusão, é a multiforme graça de Deus.
E o próprio Deus fala que um respeite a forma do outro adorar a Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus. Se a gente vai ler o livro de Coríntios, a gente vai ver que é uma igreja pentecostal, uma igreja que tem todos os dons. O foco daquela igreja, tanto que Paulo exorta aquela igreja para coisas mais importantes, porque elas estavam lá empolgadas no fogo, no reteté, como a gíria, né, do Brasil. Era uma igreja cheia de dons que, se a gente for trazer para hoje, era uma igreja pentecostal. Milagres, maravilha, mistério, línguas, profecia, tudo aquilo. Isso é a igreja pentecostal. O seu Manuel foi ontem, né, que eu falei. É aquele tipo de igreja que pega fogo, né? Que você, o culto foi uma bênção. A igreja em Gálatas era uma igreja que lutava, o apóstolo está sempre escrevendo para Gálatas, lutando contra a tradição. Então imagina aquela igreja cujas tradições são fortes, aquela coisa pesada, não é a tradição é assim, a tradição é assim, é assim, é assim. Então você hoje imagina aí na sua mente, vai encontrar várias igrejas assim, com a tradição forte, que tem que ser combatido várias vezes com a palavra de Cristo, que Cristo nos libertou, que Cristo é simples, essa coisa toda. É uma igreja. A igreja em Éfeso é uma igreja que Paulo descreve cheia de fé e cheia de amor. Fé e amor. O Paulo está descrevendo a igreja de Éfeso, escrevendo uma carta para eles e exaltando essa característica que elas têm, que é conhecida de todas as outras igrejas. Quando nós vamos ver o livro de Filipos, nós vamos ver que é uma igreja missionária. Ela investe financeiramente no apóstolo Paulo. O intuito dela é missões. E nós podemos ver que tem muitas igrejas que são missionárias, que apoiam ministérios missionários, que abençoam missionários, que abençoam tudo que é obra missionária evangelística. A igreja apoia financeiramente. Então era estilo daquela igreja de Filipos. Nós podemos ver, isso é a força de cada igreja, né? A igreja de Colosso é uma igreja cheia de conhecimento espiritual. Crescia em espírito, em conhecimento, e por isso frutificava. Quando nós vamos ler a igreja de Colossos, o Paulo falava desse conhecimento que ela ia crescendo no aprendizado da palavra de Deus. E a igreja em Tessalônica era uma igreja madura e fiel nas tribulações, ou seja, unida. Acontecia o que acontecesse, a igreja estava unida. Era uma igreja madura e fiel. Então, se nós observarmos só aí, nessas igrejas do Novo Testamento, nós vamos ver a multiforme graça de Deus e a característica forte de cada igreja. Era maravilhoso e perfeito. Se todas as igrejas fossem fortes em cada área dela, olha, é forte nos dons do Espírito, olha, é uma igreja forte na fé, é uma igreja forte no amor, é uma igreja missionária que apoia os missionários, é uma igreja cheia de conhecimento frutífero. Era bom, não é? As melhores partes dessas igrejas que fosse assim. Mas infelizmente não é. Não é. Segue aí, João Paulo, por favor. A palavra de Deus diz, ora, em Romanos 14, do 1 ao 6, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come só de legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, só nesse trechinho, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja, olha, se eles acreditam, vou trazer para a nossa realidade, que não deve bater palma, não despreze. Então não vá para uma igreja que é proibido bater palma e chega lá, eu vou bater para mostrar que eu sou... Não faça isso, meu amado, porque se ele não bate palma, ele não bate para a glória de Deus. E se você bate para a glória de Deus. Se você vai para uma igreja e vê os irmãozinhos pulando feito doido, não vai desprezar o irmãozinho, deixa o irmãozinho. Se você não quer pular, não pule para a glória de Deus, mas deixe quem quer pular para a glória de Deus pular. Tudo tem que ser feito aqui, ó, é a consciência. Por isso que isso é muito sério e nós temos que respeitar as igrejas que a gente vai, o que a gente vai ver ao chegar lá e não desprezar em nosso coração segundo o nosso julgamento. Por isso Deus diz, quem és tu que julga? A única coisa que nós podemos julgar é aquilo que está fora da palavra de Deus, é aquilo que é heresia, é aqueles mercados que estão fazendo com a palavra de Deus, é aquela palhaçada de venham, beije meus pés, é beijar os pés. A missionária lá, a apóstola, não sei de que, do raio de sol, da luz, beije meus pés e deixa aqui, sei lá quantos euros, reais, sei lá, para prosperidade. Quando você vê que é uma heresia, nem Jesus pediu para a gente beijar os pés dele.
Quando você vê que é uma heresia, aí você não... não, vou respeitar porque é muito forma, graças a Deus. Não. Pelo amor de Deus, quando está fora da palavra, quando você conhece a palavra, sabe que aquilo é uma heresia, aí não tem. Aí você não pode compactuar com essas trevas. Mas quando olha, come e não come, você come sei lá o que, você não come sei lá o que. Você guarda o sábado, você guarda o domingo. Quem guarda, guarda para a glória de Deus, meu amado. Quem guarda está fazendo pela fé. Quem não guarda também. Amém? Por isso a gente tem que ter isso bem fixo na nossa mente, senão a gente vai ser aquele crente fariseu que fica julgando tudo. Olha, está comendo, misericórdia, está bebendo, misericórdia, tá o sábado, misericórdia, é sagrado, meu Deus, o domingo. Não, não podemos ser assim. Segue, João, por favor. Aí nós vamos encontrar, espalhados pelo mundo, diferentes tipos de igreja. Eu coloquei algumas aí, baseadas até no livro Uma Igreja com Propósito. Mas se a gente for destrinchar, vai ver muito mais tipo de igreja. Por exemplo, existem igrejas que são ganhadoras de almas. Pastora, deveriam ser todas, deveriam. Mas existem igrejas que são fortes nisso. O foco daquela igreja é o evangelismo. Tanto que a maioria das pessoas que vêm nem são pastoreadas. Por quê? Ganhar almas, encher, ganhar almas, encher, ganhar almas, encher. E perde muito no cuidar, no tratar. O pastor normalmente é um evangelista. Porque imagina, nós vamos ver um pouco mais na frente, nós falamos dos dons que as pessoas têm de evangelista, Deus deu uns para apóstolos, para pastores, mas existem pastores evangelistas, pastores mestres, pastores profetas, existem pastores de todos os tipos. E às vezes, o pastor, quando ele é evangelista, o foco dele é ganhar almas, e a igreja tende a ter aquele foco que o pastor é. Se o pastor é mestre, a igreja tende a ser mais para o ensino. E assim vai, porque o chamado dele, ele flui naquele chamado, ele vai levar a igreja para o rebanho que ele conhece, para o lado que ele conhece. Então, um pastor evangelista, a igreja, normalmente, o foco é ganhar almas. O alvo daquela igreja é a comunidade, é a cidade. Os membros são pescadores de almas, são formados para ganhar almas. O termo-chave da igreja forte é salvar, salvação. O valor central da igreja são as decisões que as pessoas tomam por Cristo. A pregação, o tema das pregações é decidir, é renunciar, é largar tudo por Cristo. As ferramentas que essas igrejas usam é visitação e apelo. Tem igrejas que ficam lá na frente, a pessoa vem visitar, se for um visitante que nunca vê a igreja, dá logo nome, dá logo contato, aí daqui a pouco o pastor, sei lá, os diáconos ligam para essa pessoa, meu amado, você veio na igreja tal dia, nós sentimos sua falta. É uma coisa assim, muito apelativa, digo eu, mas é bênção, porque ganha almas. E são as ferramentas que eles usam e o apelo, que é o de todo culto, ter aquele momento que a gente chama de apelo, que é um nome feio, né? Apelar, aquele de aceitar Jesus, querem aceitar Jesus como Salvador. Todo culto tem que ter. Nenhum pregador perde esse momento de perguntar se as pessoas querem aceitar Jesus. E o saldo, ou seja, o que a igreja vê como, se nós estamos mesmo na meta, se nós estamos mesmo dentro da visão, é pelo número de batizados. Esse ano foram tantos batizados, então a gente está dentro da visão. É assim que eles contabilizam, digamos assim, eu vou usar alguns termos de empresa, mas não é isso, tá bem? Não é empresa, é igreja. O saldo é o número de batizados. Então, essas igrejas são ganhadoras de almas, essas igrejas verdadeiramente lotam, enchem, porque esse é o foco, esse é o jeito de ser, e nós conhecemos muitas igrejas assim. Depois, tem tipos de igreja que são igrejas fortes na adoração. Igreja que experimenta Deus. É a igreja que o foco muitas vezes não é, embora todas sejam ganhar almas, mas ela está muito centrada. Os pastores investem na adoração. Normalmente o pastor é um líder de adoração. Normalmente o pastor é um adorador. E aí ele leva a igreja para isso. O foco da igreja é a adoração. Os membros são todos adoradores. Eu pus essa foto da igreja porque se você olhar uma igreja forte na adoração, todos os membros adoram. Todos os membros levantam as mãos, todos os membros choram, todos os membros gritam, todos os membros se ajoelham. Você entra e vê que a adoração é forte naquele lugar. E não é porque a presença de Deus é forte nesse lugar, é porque o estilo daquela igreja é muito forte na adoração. É uma igreja que entra. E aí, o alvo dessas igrejas é a multidão. Muita gente adorando ao Senhor, muita gente adorando ao Senhor. O termo-chave dessas igrejas é sentir. Sentir a presença de Deus, sentir o toque, sentir o Espírito, sentir o sobrenatural.
O valor central dessas igrejas é a experiência que você teve, a sua experiência com Jesus. É o que você sentiu, é o que você sonhou, é o quanto você orou e chegou na presença do Senhor. Quando nos convertemos à igreja, fomos para o encontro com Cristo, numa igreja lá em Recife, onde eu morava, que era... o encontro com Cristo eram 3 dias. E era basicamente isso, sentir. A gente saía e se deslocava sozinho para orar. E era muito forte aquela coisa de sentir, ter experiência com Jesus. Então a igreja adoradora, ela é muito por isso ter experiência com Jesus. E quando a gente diz assim, que quando a gente ora e entra numa atmosfera de adoração, a gente chega num momento tão forte, que é como que a gente sentisse a presença de Deus. Sentisse que algo ali, aquela atmosfera está diferente. Então, esse tipo de igreja incentiva muito o povo de Deus a sentir, a ter experiências reais e espirituais com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E aí o povo vê anjo, vê tudo. As ferramentas desse tipo de igreja é a música e a oração. É louvor, louvor, oração, louvor, oração, louvor, oração. E o saldo, vocês entendem a palavra saldo, né? É o Espírito, é o ser cheio do Espírito, é o sentir a presença do Espírito. Conseguem ver a diferença desses 2 tipos de igreja? Segue, João, por favor. Existe aquela igreja chamada, isso eu denomino, né? Família reunida. O foco daquela igreja é a comunhão. O pastor é um capelão. O capelão é o pastor que cuida de uma comunidade, seja policial, seja, sei lá, uma favela, seja uma comunidade. E o tipo do pastor desse tipo de igreja é mesmo pastor. Não é nem adorador, nem evangelista, é pastor, que cuida, que visita, que fala, que sabe, é pastor mesmo. O papel dos membros dessa igreja é família. Todo mundo é irmão, todo mundo é família, todo mundo divide. O alvo é a congregação. Nós somos nós. É muito fechado também. O termo-chave é pertencer. Eu pertenço a essa família, eu pertenço à família, eu pertenço a essa igreja, eu sou universal. Não, estou brincando. O valor central da igreja é lealdade. Lealdade à tradição, lealdade à família, lealdade aos líderes, lealdade aos irmãos e a tradição. Tanto que dificilmente uma igreja assim mexe nas coisas, porque é a tradição, é a família, é um legado. Nós estamos nessa há 1000 anos, é forte. Fulano, ciclano tal, foi um homem de Deus e fundou e fez. E as ferramentas utilizadas são salões sociais e festas. Quanto mais houver comunhão, quanto mais houver convívio, mais a igreja está fortalecida. E o saldo é a nossa herança, esse é o nosso legado, essa é a nossa herança, os nossos filhos, os nossos netos. Então é uma igreja bem família, bem fechada, os temas são sempre para a família. Cresce, se reproduz e morre na igreja, naquela congregação. Amém? E a igreja escola. O foco da igreja escola é edificação. O pastor é normalmente mestre. E o papel dos membros? Discípulos. Vão aprender alguma coisa com o mestre. O alvo dessa igreja é o compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. O termo-chave da igreja é conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Por isso, o valor central é o conhecimento bíblico. As ferramentas, discipulados, aulas, palestras, workshops, tudo que faça o povo conhecer a palavra de Deus. E o saldo, como é que o pastor vai ver se está conseguindo? Pela maturidade de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Viram a diferença desses tipos de igreja? E nós, quando vamos visitar as igrejas, nós podemos ver claramente. E se nós pararmos para pensar, meu Deus, qual a igreja que vai estar mais cheia? Né? É a igreja que adora. Tem a próxima também, que é a de ação social. Essa a gente vê muito em... Pronto, deixa para lá. O foco é o ministério, é o serviço. O pastor é um reformador, reformas sociais, mudanças na sociedade, na comunidade que ele pertence. O papel dos membros é atividade social. É dar, é doar, é ver as necessidades da comunidade que está inserida. O alvo é o núcleo, é ali, aquela comunidade que está inserida. O termo-chave, cuidar, idosos, crianças, dar sopa, comida, alimento. O valor central, justiça e misericórdia. É pregar sobre justiça e misericórdia. Quais são as ferramentas? Pedidos na igreja, coletas com lojas, padarias, igreja, todo mundo. O foco é sempre doar, é dar, é fazer misericórdia, é ação social. E no fim,
as necessidades que foram satisfeitas. Olha, aquele orfanato, aquele asilo, aquela rua, famílias, olha, nós temos X famílias cadastradas. É bênção. E esse é o foco desse tipo de igreja, ação social. E é forte nisso. Como eu disse no início, era muito bom que a igreja fosse forte em todas essas áreas. É adoração, todo mundo adora. É aprender, todo mundo aprende. É ação social, todo mundo faz ação social. Mas sabe por quê que as igrejas não são tudo isso forte? Porque, infelizmente, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores para a seara. Ou seja, tem necessidade de mais, mas, infelizmente, são poucas pessoas que querem colocar a mão no arado e fazer. Muito poucas. Primeiro, necessidades, ação social, ajudar necessitado. São pouquíssimos que ajudam. Pouquíssimos. Quando você vai fazer o saldo final, é sempre a mesma pessoa que abençoa. Ou as mesmas pessoas que abençoam. A maioria sai de fininho. A não ser no dia em que tem a necessidade. Aí aparece. A igreja de adoração. Muita gente critica os adoradores. Muita gente não entende a adoração. Não consegue adorar, não consegue sentir a presença de Deus. É complicado. A igreja ganhadora de almas. Meu Deus, como é difícil o povo querer ir para a rua. Muitos de nós somos acomodados a ficar aqui. Porque ir para a rua é muito difícil. É sol quente, ou frio, ou chuva, ou sei lá o quê. Não gosto de lidar com as pessoas, não acredito nesse tipo de evangelismo. É tudo. Então é muito difícil encontrar pessoas para todas as áreas. Olha, ganhador de almas é aqui. Vai o ministério de ganhar almas. Vai. Eu coloquei o evangelismo na mão de uma pessoa. Nunca foi para frente. Nunca. Aí o que a pastora Maria fez? Tive que encabeçar. Mas não é o meu chamado. Mas Deus viu, Deus sabe. Então é complicado. Você não pode ser tudo. Você tem um chamado e cada irmão tem o seu. Cada irmão tem o seu. E aí o pastor e a pastora não podem fazer todas as coisas. Essa é a maior dificuldade das igrejas. Por isso que as igrejas tendem a ter um só foco. É só esse. Por quê? Porque é muito pelo perfil do pastor. Aí ele vai levar para o perfil dele. Mas que bom seria se tivesse um que se levantasse para uma coisa. Que bom seria outro que se levantasse para outra. Olha, a pastora pode deixar comigo, a ação social é comigo. E vamos embora e faz projeto. E não espera pelos pastores. Vai embora. Os pastores abençoam. Ah, pastor, é evangelismo pulsando meu coração. Vai, faz projeto, vai. Às vezes, pastora, dá oportunidade. O povo só quer oportunidade para subir aqui e pregar. Oportunidade para ir lá fora ganhar almas, ninguém quer. Vai dar projeto para ganhar almas, ninguém quer. Vai dar projetos para ir pedir comida nos supermercados para alimentar o povo, ninguém quer. Mas quer microfone, quer aparecer? Todo mundo quer. Amém, igreja? Segue, João, por favor. Vocês viram então que existem vários tipos de igreja. Aí trazendo só para uma igreja, a igreja funciona. A palavra de Deus mostra na igreja primitiva, e esse esquema que eu fiz é baseado na igreja primitiva, porque hoje em dia existem muitos títulos que a gente vê por aí. Primeiro é o apóstolo, como eu já expliquei, que ele é o fundador da igreja, aquele que dá os fundamentos para a igreja. Depois vem o bispo. O bispo, ele existe quando tem várias igrejas. Vamos supor, pastor Tiago abre uma igreja em São João da Madeira, uma igreja aqui, uma igreja em Coimbra, uma igreja em Vagos, ele já deixa de ser pastor, ele passa a ser bispo. Bispo Tiago, e não me chamem de Bispa Maria, em nome de Jesus. Porque ele é bispo agora de várias igrejas, e cada igreja vai ter o seu pastor local. Ele pode ser bispo e pastor de uma igreja. Vamos supor, ele é bispo porque tem várias igrejas, mas ele é pastor porque ele pastoreia a igreja de Oliveira do Bairro. Percebem? Mas ele é bispo porque ele é agora responsável por vários pastores. É assim que é o bispo. O apóstolo normalmente, então, abaixo do apóstolo está o bispo. O apóstolo fundou, o bispo está ali cuidando de vários pastores. E depois do bispo tem o pastor, que é o pastor local de cada igreja. Se a igreja não tem apóstolo, se a igreja não tem bispo, significa que ela é uma igreja única, não tem outras igrejas ainda, então não tem apóstolo, não tem bispo, não tem nada disso. Então, pastores. Apóstolos, bispos e pastores, pode seguir, por favor. É uma classe chamada de presbíteros. Por que presbíteros? Passa, por favor. Porque eles são responsáveis pelo governo da igreja. Os apóstolos, os bispos e os pastores, eles são responsáveis pelo governo da igreja. Então, quando você vê na igreja
os apóstolos de Cristo se auto-intitulando de presbítero, eu, presbítero do Senhor, blá, blá. Por quê? Porque eles governam a igreja. Eles têm uma autoridade sobre a igreja de governo. A palavra presbítero e ancião é a mesma coisa. Só que anciãos são aqueles mais velhos. Tanto que a gente vê em algumas igrejas que tem os anciãos, né? São aqueles que governam. É aquele grupo que governa a igreja do Senhor. Segue, João, por favor. Depois dos pastores vêm os diáconos, depois dos diáconos vêm os obreiros e depois vêm os membros, que não são obreiros, que não foram chamados para ser obreiro e que também não são diáconos. E os diáconos e os obreiros são aqueles dentro da igreja responsáveis, pode clicar uma vez, João, pelo serviço da igreja. Enquanto os apóstolos, bispos e pastores são responsáveis pelo governo da igreja, os diáconos e os obreiros são responsáveis pelo serviço da igreja. E os obreiros, vocês sabem, obreiros é todo aquele que é chamado para uma obra específica. Líder de louvor, líder de jovens, líder do ministério infantil, líder da oração, seja o que for, líder de alguma coisa, é obreiro. Amém? Esses são responsáveis pelo serviço da casa do Senhor. Segue, por favor. A função do diácono. Eu falei aqui nas semanas passadas que Deus deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, então a gente explicou cada um deles, mas não explicamos as outras funções, e uma delas é a função do diácono. A palavra diácono surgiu do grego diáconos, que significa ou servente, como eu expliquei aqui nas semanas passadas. Serviço. Segue, por favor. Os diáconos não são ministros espirituais, mas materiais, no sentido de serviço. Porém, eles precisam ser espirituais, pois a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 3,13, se ele servir bem, receberá uma boa posição. Então isso é importante, por quê? Porque apesar do diácono cuidar das coisas da igreja, de toda a parte física, para que tudo corra bem, existe um pré-requisito na Bíblia, e um deles é ser cheio do Espírito Santo, ou seja, eles precisam ser espirituais, porque para lidar com as coisas do Senhor tem que ser espiritual. E aí a palavra de Deus diz, se ele servir bem, em 1 Timóteo 3,13, ele receberá uma boa posição. Depois, o diácono foi escolhido na igreja primitiva, como nós já estudamos também, para cuidar da organização da igreja, para que os ministros da palavra ficassem livres para cuidar das coisas espirituais. Então a gente já conhece a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo disse, olha, está havendo uma briga aí na igreja, que as viúvas não estão recebendo a coleta, e coleta era da ceia ou era dos alimentos, já nem lembro, acho que era dos alimentos. E está havendo aí uma briga, olha, nós não podemos deixar a palavra de Deus para ir resolver essas briguinhas, não. Para servir as mesas. Então, levantem entre si, escolham homens, né, cheios do Espírito, ele começa a listar. Porque para resolver esses probleminhas, tem que ser cheio do Espírito. Porque são problemas, a gente pensa que não, mas dentro da igreja é complicado, né? Porque primeiro você está lidando com as coisas do Senhor, depois entre os irmãos, A, irmão B, você tem que tomar uma decisão sábia. Ou seja, os diáconos, meus amados, têm que ser cheios do Espírito Santo para resolver essas coisas, para que o pastor, o mestre, a pessoa que vai trazer a palavra, o pregador, né, pegue e se dedique aqui, à palavra de Deus. Porque a partir do momento em que o pastor para de orar, de ler, para cuidar, e quem regou a flor, quem isso, quem aquilo, quem partiu o pão, quem não partiu, o vinho, o pão. Se o pastor for parar para todas essas coisas materiais, quem vai orar, quem vai trazer, o que vai sair do altar, né, da boca do pastor? Sai porrada. O tema vai ser a briga da planta que levou água ou que não levou. A palavra vai ser, quem esqueceu do pão da Santa Ceia? Não, gente, deixa o pastor, né? Deixa o pastor lá, cuidando da palavra e da oração. Até é bom para guardar o coração, para que a pregação não venha cheia de carne. Deixa ele lá e vamos, diáconos, resolver essas coisas da igreja, para que tudo vá bem. Foi isso que Paulo decidiu. E aí a igreja escolheu entre eles
homens cheios do Espírito, e tem toda uma lista falando como deveria ser não dada muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, marido de uma só mulher, e tem toda uma característica. Agora, quando eu fui consagrada a diaconisa, João Paulo foi consagrado a diácono, a igreja não votou em nós. Eu acho que... Quem era a igreja, né? A igreja não votou em nós. Por quê? Porque o pastor não fez aquilo que a gente fez aqui na igreja. Aquilo que a gente fez aqui na igreja, que foi a votação, foi baseado aqui, na escritura, porque nós velamos muito pela palavra e queremos fazer igualzinho. Mas Paulo deixou uma ordem escrita, ou Jesus deixou uma ordem escrita, assim tem que ser escolhidos os diáconos? Não. Por isso, quase em todas as igrejas... Você, Laura, foi consagrada a diaconisa. Foi a igreja que votou em você ou foram os pastores? Pastor. Nenhuma igreja que eu conheço na face da terra é escolhida como os diáconos foram escolhidos. Foi a votação do povo. E nem eu fui, nem João Paulo foi, eu nunca vi. E eu gostei dessa forma, porque é bíblica, é linda, é maravilhosa, e para nós foi bênção. Por quê? Porque a gente viu que houve unidade entre a igreja, né, na escolha dos diáconos amados. João Paulo não, vocês tiveram que engolir, mas Mila e Fernando, vocês escolheram. Mila e Fernando, vocês escolheram isso eu achei fantástico. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Quando nós decidimos que chegou a hora de levantar diáconos na igreja, a gente chegou a hora. A gente sentiu, a gente conversou antes, a gente sentiu. Quem acha que vai ser escolhido? Foram os nomes que eu e Tiago dissemos. Vamos ver. Ficou aquela curiosidade, mas será que a igreja está nesse mesmo? A gente sentiu, ou seja, não é porque, não sei, talvez Deus tenha revelado, talvez a gente veja, talvez se a gente tivesse escolhido também, né, no meio da lista, mas vamos ver. Ou seja, ver que a igreja estava no mesmo espírito, para nós foi tremendo. Quando a gente foi lá para dentro contar, a gente glorificou a Deus. Por quê? Porque é o mesmo espírito que opera em nós, gente, é o mesmo espírito. E vimos que foi unanimidade, né, o senhor Fernando, e quase unanimidade a dona Mila. Então é tremendo ver isso, tremendo. Então, nunca você... E também, em nome de Jesus, quando vocês forem em outras igrejas, se forem, né? A Valéria que vai para o Brasil, né, Valéria? Quando você for para outra igreja, embora você não viu aqui o processo, quando vocês forem em outra igreja, levar vocês para outros lugares, em nome de Jesus, lembrem. Quando chegar a instituição de diáconos, não... não, está errado. A Bíblia diz que é a igreja que escolhe. Não façam isso. Porque não é assim. É decidir. Não há esse mandamento na igreja. Foi espelhado, a gente se espelhou no apóstolo Paulo. Não significa que se você vê um outro pastor a consagrar diáconos, ele está errado. Não, de jeito nenhum. É a forma que ele decidiu fazer. Amém, glória a Deus e aleluia. Por isso, a forma que nós fizemos foi espelhado aqui na palavra de Deus. Lembrem, não é uma ordem do apóstolo Paulo. Foi como eles fizeram e foi como nós quisemos fazer. Amém? Segue mais um, por favor. Aí a função do diácono é a resposta. Meus amados, a função do diácono é tudo. É tudo. E eu olho para os diáconos, se vocês olharem para o Antigo Testamento, vocês vão ver o sacerdote. Existia vários tipos de sacerdote, vários tipos de levitas. O levita, o sacerdote, que era ele que ministrava no altar para Deus. Existia os levitas cantores, que eram aqueles que ministravam lá em cima, louvor, cantavam, se dedicavam aos instrumentos, à adoração ao Senhor. E existiam os outros levitas que faziam tudo, eram porteiros, eram tudo dentro da casa do Senhor. Cuidavam do templo do Senhor. Cuidavam de montar e desmontar a tenda. Então, olhar para a antiga aliança e olhar para hoje, a gente vai ver o papel hoje. Todos aqueles que servem na casa do Senhor, eles são levitas, eles fazem um serviço levítico. Os diáconos são levitas, os pastores são levitas, os músicos são levitas, cada um dentro do seu chamado. Então os diáconos, eles fazem tudo dentro da igreja. E quando eu digo tudo, é tudo, desde um papel administrativo, tesouraria é administrativo, até funções de porteiro, dividir. Você vai para uma igreja, você vê aquelas pessoas com as roupas iguais, te recepcionando na frente da igreja, é diácono. Vai à igreja aí, El Shaddai, você vai ver, tá lá os diáconos recepcionando na frente da igreja com as roupinhas, tudo bonitinho. Eu e João Paulo, a gente vestia, eu, João Paulo e Bela, vestíamos a farda com o nome. Diácono, não era, João? Tinha nome diácono ou era o nome da gente? Então, é um alfinete, nome diácono. E a gente ficava tudo igual, era branco com preto, recepcionando as pessoas e com aquele bregnitezinho que Laura gosta muito de farda, né, Laura? Então, de acordo com a autoridade dada pelo pastor.
O diácono pode realizar o culto? Pode. O diácono pode realizar casamento? Pode. O diácono pode realizar batismo? Pode. Se o pastor der essa autoridade, ele pode. Amém? Ou seja, tudo. Eu lembro que o João Paulo, quando o diácono, ele ainda é diácono, quando o diácono do pastor lá que a gente se converteu, do pastor Neilson, o João Paulo ia com ele para extrema unção, dar extrema unção para as pessoas que estavam moribundas, morrendo, sabem o que é extrema unção, né? João Paulo ia lá com ele, era ressuscitar mortos, João Paulo ia lá com ele, era tudo, era batismo, João Paulo ia lá com ele, João Paulo ia lá com ele, orar na frente de um candomblé, sei lá como é o nome daquele terreiro de macumba, essas coisas, vocês entendem, né? Bruxaria, vocês já entendem, é brasileiro. João Paulo, então, tudo, João Paulo estava colado ao pastor e ia com ele, e o pastor dava essa autoridade para ele fazer tudo. Olha, Tiago já está querendo passar a bola. Estou avisando, viu? Tiago está querendo dar autoridade para velório. É verdade, dar autoridade para fazer tudo. Em nome de Jesus, aqui não vai ter velório, vai todo mundo arrebatado. Então, vocês entenderam, né? Aquilo que o pastor delegar para o diácono, ele tem a autoridade de fazê-lo. Amém? E é a pessoa que responde na ausência do pastor. Faltou pastor, é os diáconos. E toda a igreja tem que estar submissa aos diáconos como representante dos pastores à sua ausência. Quer seja férias, quer seja o culto começou, os pastores não chegaram ainda, como é que é? Não encontrei os pastores, quem vai ter que resolver? Os diáconos. E os pastores que delegaram essa autoridade para os diáconos estão cientes daquilo que a ausência deles, os diáconos resolveram perante a igreja, bênção. O que foi que o diácono disse? Bênção. Amém? Pode seguir. Depois tem os obreiros. E aí são os vários ministérios que a gente conhece, que eu já falei de louvor, de música, parará, parará. Segue, por favor. E existe um ministério que é pouquíssimo falado na palavra de Deus, na Bíblia. Alguém já ouviu na Bíblia um ministério de intercessão? Já viu, José? Essa a passagem. Pronto. Essa é a passagem bíblica que eu usei. Por quê? Porque quando a gente vai ler a igreja primitiva, a gente não vê esses ministérios que eu estou falando. Ninguém vê obreiros, né? Vê cooperadores, vê colaboradores. Ninguém vê tudo isso explicadinho. O ministério de louvor. Não tinha ministério de louvor, não tinha ministério de intercessão, não tinha ministério de... Mas nós podemos ver esse chamado de Deus na vida da igreja, onde todo mundo vai se inserindo. A palavra de Deus diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Isso é intercessor. Nós vemos Abraão intercedendo pelo povo, né? Nós vemos que o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós. Nós vemos que quando Jesus chegou, a profetisa Ana estava na igreja intercedendo, estava na igreja orando. Então, nós vemos que existe esse ministério de intercessão. Quando Pedro estava preso, os irmãos estavam reunidos orando e Pedro apareceu, Pedro foi solto e apareceu. Então, isso é um ministério de oração, de intercessão. Então, ministério significa serviço. Vocês precisam lembrar. Então, tudo isso que há dentro da igreja, para que a igreja seja organizada, para que a igreja funcione, é chamado de ministério. Não necessariamente você vai ler ministério e febre fazer parte do ministério de oração, ou não sei o que fazer parte do ministério de louvor. Não existe isso na Bíblia, mas existe isso na igreja de Cristo. Amém? Que é a organização da igreja. Segue, por favor, João. E aí, para o ministério de intercessão. Interceder não é um dom. Eu tenho o dom de interceder. Ou um chamado. Eu fui chamado para interceder, ninguém aqui foi. Mas é uma disposição do crente em pagar um alto preço pela igreja, pelos pastores, pela nação. E quando eu digo alto, é alto. É alto. Por isso que Deus diz: olha, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando um muro, estivesse na brecha perante mim. É espiritual isso, gente. Está na brecha perante Deus, está com ódio e vai destruir aquela nação. Ódio no sentido da palavra ira de Deus.
E não tinha ninguém ali intercedendo espiritualmente, com amor por aquela nação na brecha, perante Deus. Deus não faz isso. Não tinha ninguém. Então, é algo de alto preço pela igreja, pela nação, pelos pastores. E são poucas as pessoas que têm essa disposição, porque qualquer um pode se levantar e interceder. Mas quase ninguém quer, porque quase ninguém sabe nem orar, gosta nem de orar, não tem vida de oração, porque para você interceder, você tem que ter vida de oração, né? Como é que você vai interceder? Como é que você vai entrar na brecha sem nem saber o que, é que você está fazendo? Entrar na brecha, tem uma brecha ali, vai passar imagina, tem uma brecha ali, vai passar uma bala por ali, você está no meio para que a bala não passe, não destrua, não mate a nação, o povo. Então você está ali mesmo, no meio. Ou seja, tem que orar, tem que saber orar, tem que gostar de orar, tem que vigiar, né? É um alto preço. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se for a sua própria. O intercessor toma aquela causa como sua. É estar entre Deus e os homens, a favor dos homens, tomando o seu lugar e sentindo sua necessidade, de tal maneira que luta em oração até que a vitória na vida daquela pessoa aconteça. Então imagine, o intercessor, ele toma aquela causa, é minha, e eu vou lutar com unhas e dentes perante Deus para que essa pessoa tenha vitória. Esse é o papel do intercessor. Segue, por favor. O intercessor que não ama aquele que está em erro, aumenta a brecha. Então tu imagina, eu vou orar por essa pessoa que está em pecado, caiu em pecado, eu vou levantar a intercessão por ela. Se eu não amar essa pessoa, eu vou aumentar a brecha dela. Ao invés de eu entrar na brecha e clamar a Deus por ela, se eu chegar na presença do Senhor, já condenando aquela pessoa, vocês conseguem entender? Eu preciso chegar na presença do Senhor, clamando com amor, para que aquela pessoa não seja fulminada, para que aquela pessoa não seja tragada pelo cão. Então, o tipo de intercessão, o tipo de forma que a gente chega a Deus, a gente precisa amar aquela pessoa, senão a gente entrega, ó Deus, toma, ela fez mesmo, toma, Senhor. Eu vou orar, aí eu começo a orar, Senhor, salva Doquinha, Pai, salva Doquinha, mas olha, Doquinha é fogo, Doquinha. Aí eu começo a jogar para Deus tudo que Doquinha fez, ou seja, Deus, mata, Deus, eu não estou mais na brecha. Eu comecei a orar, daqui a pouco eu não amo, daqui a pouco eu comecei a lembrar de tudo que Doquinha fez, aí eu saio, Deus, vai que ela merece. Ou seja, o intercessor não pode, senão ele vai aumentar a brecha. Satanás vai vir com força destruir a vida de Doquinha. Por quê? Porque o intercessor não amava. Isso é muito importante. Ou seja, o intercessor, ele não olha o erro, ele não olha o pecado, ele olha o pecador. Abraão, para pedir a Deus, ele estava olhando, Senhor, se houver ali um justo. Abraão estava sempre olhando para o justo, ele não estava olhando para os pecadores, no sentido de fazer com que Deus, por causa daquele justo, não destruísse aquela terra. É tremendo. A pessoa tem que sentir como Jesus sentia, íntima compaixão, não é isso? O ministério é composto por um tipo específico de pessoas. O ministério de intercessão. Pessoas que oram, foi como eu disse. Pessoas que vigiam, que foi como o Josi falou semana passada, o orar, e pessoas que amam. Se o intercessor não ora, não vigia e não ama, é presa fácil para o Satanás. Por quê? Porque não é somente o fato de Deus estar ali, eu vou destruir essa nação, como a gente viu aquele versículo. É interceder a Deus pela proteção. Muitas vezes as pessoas estão na mão de Satanás. Quando a gente ora por uma nação, quando a gente ora pelos pastores, quando a gente ora pela igreja, a gente está clamando, né? Tirando aquela igreja, tirando aquele povo das mãos de Satanás. E a gente está se colocando na brecha. Primeiro, a gente tem que estar em santidade, né? Para se colocar na brecha. Não pode estar na brecha de qualquer jeito. Depois, se a gente não vigiar aos ataques de Satanás, Satanás quer confundir o intercessor. Satanás quer destruir qualquer um que se levante, né, para estar ali na brecha. Então, se a gente não vigiar e se a gente não amar, a gente vai dar mal. A pior coisa que eu já fiz na minha vida foi a oração de mata todo mundo. Acho que todo mundo já fez. Senhor, tu viste o que ele me fez, Senhor, tu viste, está doendo, mata, Deus, julga, Pai, coloca a tua mão pesada, mas pesa, Jesus. Gente, oração
Não, eu vou fazer igual Davi. Davi fazia assim. Gente, não faça esse tipo de oração. Não faça. Por mais ódio que você tenha no seu coração, por mais Deus diz abençoai os que te perseguem. Essa coisa de Senhor, ouve Senhor, vê, olha para o inimigo, Pai, ele me afronta. Você está ali crente que você está certo, porque realmente o inimigo está afrontando. Você está ali, o inimigo homem. Você está ali, Senhor, vai na causa, você está vendo o que ele está fazendo comigo. Toca, Deus. Faz justiça, eu quero, Deus, ver a justiça, porque tu és Deus, porque tu és isso, tu és aquilo. E Deus está ali, meu filho, o que é isso? Você esqueceu? Ou seja, a gente está abrindo uma brecha tão grande, a gente está deixando o nosso coração ser minado. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, foi orar contra crente. Foi orar pedindo justiça contra crente. Quando eu mudei minha oração e tive, glórias a Deus, a liberdade, o amor e o entendimento de dizer, Senhor, abençoa, Deus, fulano e cicrano, Pai. Com toda a sorte de bênçãos espirituais, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, que nada venha faltar. E fiz essa oração sem nenhuma hipocrisia. E livre para fazer essa oração, eu tenho certeza que Deus fechou aquela brecha que eu havia aberto. Então, em nome de Jesus, por mais que você seja justiçado, nunca peça a justiça de Deus na vida das pessoas, como o Davi sempre pedia. Davi vivia numa aliança diferente, era olho por olho, dente por dente. Nós vivemos uma nova aliança. Se Deus abençoa, de que adianta você abençoar os seus amigos? Abençoa os seus inimigos, abençoa aqueles que te perseguem. Se alguém vir te fere, né, numa face, o que é que você faz? Oferece a outra. Senhor, você deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, esse é o nosso evangelho. Amém? Nunca faça esse tipo de oração como eu fiz e me dei muito mal. Pode seguir. Depois, outro tipo de ministério é o ministério de louvor. E como eu falei, né, no Antigo Testamento, se a gente olhar, os levitas, muita gente fala levitas para o ministério de louvor hoje em dia. Levita é todo mundo. Não se auto-intitule levita porque você faz parte do louvor somente. Todo mundo que trabalha para o Senhor é levita. E o ministério de louvor nada mais é levantado dentro da igreja. A gente só vê isso nas igrejas mais de hoje do que a primitiva. A primitiva cada um cantava, né, eu até imagino. A poder, sim, força e vigor. Era aquela coisinha, né? Não existiam esses instrumentos musicais, essas coisas que a gente tem hoje, né? Microfone, essa coisa toda e tal. Mas é bênção. A função do ministério de louvor é levar o povo de Deus à adoração, é levar a igreja à adoração, a adorar o Senhor. Mas o ministério de louvor só pode levar a igreja a adorar o Senhor se ele estiver lá. Se for um adorador. Se não for um adorador, vai ser só um músico. E Deus, é como a Ângela pregou, Deus conhece cada um de nós. Aquele que sobe ali para tocar um daqueles instrumentos ou para cantar e nunca foi no Santo dos Santos, está ali só tocando, Deus conhece. Deus conhece. Amém? Por isso a palavra de Deus diz, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, a gente já aprendeu o que é dispenseiro. Você vai dispensar para a igreja aquilo que Deus te deu. O adorador vai dispensar para a igreja a unção que ele tem de chamar o povo para adorar a Deus. Se ele não adora a Deus, o que é que ele vai fazer? Não é fiel, é infiel. Pode seguir. Aí mais umas coisinhas para a gente terminar sobre a ordem do culto. Isso todos vocês sabem, mas eu faço questão para o pessoal do discipulado entender. Reverência em todo culto, em toda a terra. Mesmo que o pregador seja o mais engraçado do mundo, reverência, silêncio durante a palavra. Só podemos falar quando o pregador está ensinando para perguntar alguma dúvida. A gente não pode interagir, rindo, tirando onda, brincando, como infelizmente nós fazíamos muito aqui na igreja, mas glória a Deus, não fazemos mais. Porque as pessoas chegam e pensam que nós somos irreverentes, pensam que nós não temos zelo, reverência pelas coisas do Senhor. Então é caladinho, caladinho. Oração, ninguém pode fazer. Oração em comunhão é todo mundo orando, cada um ora, todo mundo ora pelo que quer. Oração, olha, cada um ore por o seu propósito, todo mundo ora. Mas se o pastor disser, vamos orar em unidade, ele ora, ou o ministro de oração, ele ora, e toda a igreja só diz amém, glória a Deus, é isso mesmo. Ninguém pode fazer uma oração paralela. Eu não posso estar aqui orando ou mais alta. Ou mais alto, porque a pessoa que está aqui orando por algo específico e o outro está do lado, gritando mais alto, atrapalha totalmente, completamente aquele que está orando. Por isso é muito cuidado, não podemos atrapalhar de jeito nenhum o líder. E não podemos orar uma oração diferente. O máximo é a oração de concordância. Amém, glória a Deus, Pai, Senhor, abre, Senhor. Algo que revela, a gente fala na hora aquela palavra, mas ficar, Senhor, vem, Deus. Não.
Pelo amor de Deus, não. Em nome de Jesus, não. Tá bem? E quando orarem por vocês, ouçam as palavras que estão sendo ditas e concordem com aquelas que realmente são... Preste atenção na oração, porque a oração tem poder, viu? Depois, telemóvel, a gente já aprendeu aqui, pelo amor de Deus, nunca atenda telemóvel na hora do culto. É algo que eu já vi. O pregador está pregando, alô, eu estou sim, está lá, sei lá, o que mais. Não, acabou, é aquilo que Tiago disse, não foi no culto passado? Um dia Deus vai ligar para você, eu falei assim, desliguem seus telemóveis, a casa do Senhor, vejam logo antes de subir, veja logo se está silencioso. Mas atender telemóvel durante o culto, em nome de Jesus, não. Senão, está passível a levar um fora do pregador, e com razão. Exatamente, é isso mesmo. Nunca façam isso, senão vocês vão ficar com vergonha mesmo. Depois, quanto menos vocês forem à casa de banho durante a palavra, melhor. Segurem. No cinema, seguramos. Na rua, seguramos. Então, em nome de Jesus, não vão para a casa de Deus para usar a casa de banho. Vão para a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Vai na casa de banho antes do culto começar. Vai na casa de banho depois. Segura forte. Deus vai te ajudar. Deus vai te recompensar. Mas não sai, vai para lá, a não sei que seja mesmo necessário uma doença, uma incontinência, uma coisa. Mas, em nome de Jesus, essa reverência a gente tem que trazer. Porque levantou, quebrou. O pregador vai... Toda a igreja já é curiosa, né? Já olha, não pode aquela porta abrir que todo mundo esquece o pregador e vai... Nem sei o que Deus estava falando, eu quero saber quem entrou. Essas coisas não podem acontecer na hora do culto. Crianças não podem atrapalhar o culto. Nossa, eu já fui para uma igreja lá no Brasil, que misericórdia, gente. As crianças fazem barulho na sala das crianças, que é lá embaixo, na cave, e é um barulho enorme e toda a igreja já se acostumou àquele barulho. E o pastor prega tranquilamente com aquele barulho. Nossa, eu disse, meu Deus, eu não imagino o que é isso. O máximo que nós pudermos fazer para que as crianças não atrapalhem. E o que a gente pode fazer para que as crianças não atrapalhem? Por exemplo, eu e o Tiago, sempre que vemos a Filipa chorar, queremos pegar a Filipa. Por quê? Porque nós, como pastores, queremos que o Marco e a Mônica ouçam a palavra de Deus muito mais do que cuidem, porque senão o que é que vai acontecer? Vamos ficar em casa, porque o menino vai deixar a gente ouvir o culto. Ou seja, qual o sentido? Então, os pastores, os diáconos, seja quem for, vamos lá, deixa eles ouvirem. Muitas pessoas falam o contrário. Ah, não, os pais têm que cuidar dos seus filhos e ponto final. Mas não, vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento, vamos ver a necessidade daqueles pais, né? Se é maior, muito maior, a gente vê, do que a nossa. Olha, eu perco, mas eu quero que aquela pessoa tenha esse momento de ouvir a palavra de Deus. A gente tem berçário mesmo. As crianças vão lá, existem tias que vão para lá. As tias assistem no telão o que está passando lá para não perder, as que cuidam dos bebês. E isso tem que vir da igreja, tudo para que o culto, as pessoas ouçam a palavra e que ninguém atrapalhe a palavra. Conversas nem preciso dizer, não pode haver na hora da palavra, paralelas, de jeito nenhum. A nossa atitude, eu já falei isso no discipulado, a sua maneira de sentar na hora da palavra é tremenda, porque, meu amado, se você senta, a sua maneira de sentar mostra o que você está querendo, o que você realmente entende e está entendendo daquele culto. É o que a câmera é? Se você senta, isso é psicologia, isso é vida, isso é, pelo amor da sua atitude ao sentar. Você não vai sentar diante do seu chefe assim. Como quem diz, que horas vai acabar esse culto? Você não vai. Você não vai, gente. Você não pode sentar na igreja como quem está doido que a palavra cabe. Gente, você está na casa do Senhor, você está na presença de Deus, você senta e você olha, você ouve o que está sendo pregado. Ou seja, quando eu vejo alguém sentado com um desleixo, como se tivesse, sei lá, assistindo, sei lá, não vou nem dizer Pokémon, né, porque está na moda. Não. Para mim, não sabe o que é a palavra de Deus, não tem reverência à palavra de Deus, não dá certo. E não é só para mim. Não é só para mim. Atitude no momento da palavra, atitude no momento do louvor. É a mesma coisa no momento do louvor. Você está louvando e tal, pessoal. É triste. Até para quem está lá em cima, está louvando, está adorando a Deus. Se abre o olho e vê o irmãozinho olhando para o relógio, é muito triste. Quebra. Então, a nossa atitude perante a palavra, posição, eu estou sendo... Diga, Mar. Pois é. Ou seja, reverência, gente, é Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor está no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, é reverência, o meu Senhor está aqui.
Não é religiosidade, é reverência, é saber que é o Senhor, que é a pregação, que é a palavra de Deus. Por isso, a posição, a atitude nossa e leitura da palavra. Muitas igrejas se levantam para ler a palavra. Vocês, quando virem, levantem-se também. Se forem para uma igreja diferente e ver as pessoas se levantando para ler, levanta-se também. Nós ensinamos aqui, quando alguém pedir para você, se levanta e lê a palavra. A igreja que eu vou pregar domingo em Borralha, que a gente já foi, todo mundo se levanta. Eu achei até engraçado, o pastor pediu para abrir e tal, eu estava lá sentada abrindo, quando eu levantei, estava todo mundo em pé, oh meu Deus do céu. Faça isso, fique em pé, respeite como é tratado. E quando for você a ler aqui na igreja, fique em pé e leia em voz alta. Amém? Não é uma religiosidade, é uma reverência à palavra de Deus. Tenha senso de coletividade, eu já falei sobre isso. Durante a oração, durante a adoração, em respeito aos visitantes. Os visitantes não sabem o que é essa loucura pentecostal, os visitantes não sabem o que é a adoração extravagante, os visitantes não sabem o que é falar em línguas, nada disso. Então, chegou o visitante, meu amado, ele é o alvo, porque ele precisa ser salvo. A minha adoração pode ser calada, eu posso chegar no meu quarto e me rasgar perante o Senhor, eu posso chegar no meu quarto e orar feito maluco, mas perante o visitante eu tenho que respeitar. Até Paulo fala isso sobre a ordem no culto da igreja, é o visitante, eu não vou ficar aqui parecendo... Eu fui numa igreja em que, da porta, eu me assustei, eu que sou crente, me assustei, porque da porta ouviam-se gritos inexprimíveis, e eu pensei, meu Deus, parece o quê? Um velório. O povo estava ali gritando, Senhor Altíssimo, eu disse, não, gente, morreu alguém. Porque não dava para entender as palavras. Ou seja, imagina um visitante, vamos lá na minha igreja, vamos. Chega na porta e vê essa gritaria, vai fazer o quê? Vai embora. E o pior é que eu entrei na igreja e vi que a igreja, realmente, eu imagino, difícil alguém entrar nessa igreja e ficar. Porque, entrar, não é nem ficar, entrar nessa igreja vai ser difícil, que era uma gritaria terrível antes de começar o culto. Ou seja, visitantes se assustam. Então, em face a Jesus, igreja, não seja você pedra de tropeço, não seja você motivo de escândalo. Amém? Testemunhos, eu já expliquei. Testemunho é você falar o que Deus fez na sua vida e glorificar a Deus, não a você mesmo, não às pessoas, mas a Deus. Por isso que na maioria das vezes eu nem digo, fulano foi que fez, eu não dou nomes. Eu digo que Deus usou alguém, que Deus fez, que Deus isso, que é sempre Deus que tem que ser glorificado. E nós, quando ouvimos testemunhos, temos que glorificar a Deus também, a bater palmas para o Senhor. Não é pensar na pessoa que está ali, caramba, essa pessoa está aí, Deus abençoou. Não, é glorificar a Deus pela vida da pessoa, seja ela quem for. Por isso, aprendam isso também no testemunho, glorificar a Deus, bater palmas, se alegrar com a pessoa que foi abençoada. Quando houver manifestação demoníaca, afaste-se. A não ser que você seja obreiro, a não ser que você seja diáconos, não se afastem, viu? Diáconos e pastores vão tratar, mas vocês não. Vocês não sabem do que se trata. E às vezes, quando nós estamos aqui orando pelas pessoas, em nome de Jesus, se você vem junto, não põe a mão do lado da pessoa. Não põe a mão do lado. Se você vê que a pessoa caiu endemoniada ou alguma coisa desse tipo, não venha depois acolher a pessoa. Só quem pode fazer isso são os pastores e os diáconos. Amém? Amém? Nunca vá lá acolher, nunca vá lá botar a mão, porque vocês não imaginam quantas coisas acontecem no reino espiritual se as pessoas que não estão bem e juram que estão, vão lá e tocam, vão lá e mexem com a pessoa. Não, deixe que sempre saia de perto, não saia de perto no sentido de fugir, como os nossos irmãozinhos ali quiseram ir embora, mas no sentido de, não é comigo, os pastores estão aí, os diáconos estão aí, eu não, a não ser que eles me chamem. Mas se eles não me chamarem, estou aqui de boa, com os olhos abertos. Não para observar ali, mas para estar atento a tudo. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Diga. Imagino. Não só imagino, como tem um irmão que vinha de uma outra igreja e ele estava ali orando, espiritual destruída, santidade zero, mas o pastor escolhia o que queria e ele estava ali sempre impondo as mãos e orando pelas pessoas. Esse irmão ficou endemoniado, porque ele na inocência foi lá atrás, né? Mas a vida, ele próprio, cheio de pecado. Mas o pastor chamou, eu vou. Não vão. Aprendam, não vão. Não vão. A não ser que vocês tenham vida
a não ser que os pastores chamem vocês. Agora, se você vai para uma outra igreja e tal, o meu conselho não vai. Eu não vou, a não ser que o pastor. Imagina, eu vou visitar uma igreja e alguém cai endemoniado. O pastor vai, a não ser que o pastor me chame, mas eu não vou. Primeiro, porque existe autoridade, né? Agora, é muita irresponsabilidade desses pastores que chamam todo mundo para vir. É muita irresponsabilidade. Nós vimos, eu, João Paulo, Tiago, vimos com os nossos olhos o que aconteceu com 2 irmãozinhos que viviam fazendo isso. O que aconteceu com eles? Porque não tinham vida ainda em Deus, eram crentes, não tinham vida com Deus e estavam lá fazendo a oração, fazendo tudo e sofreram. Sofreram muito até serem libertos. Por isso, não façam. Depois daquele momento de imposição das mãos, todo mundo sabe o que é. Paulo, o livro de Atos está cheio disso, explicando sobre a imposição das mãos para separar as pessoas, para consagrar as pessoas, para ministrar. Quando nós impomos as mãos, nós estamos ministrando sobre a vida da pessoa aquilo que a oração, aquilo que foi pregado, aquilo que foi... o momento de imposição das mãos, gente, até a ciência sabe do poder que há. Existe uma religião aí que é só não sei quantos minutos impondo as mãos porque sai uma energia das mãos. Meus amados, essa reiki, pronto. Meus amados, essa energia, se usada, essa energia, Deus já mostrou para a gente a imposição das mãos dos apóstolos, a imposição das mãos do povo de Deus, levantar mãos santas. A própria Bíblia mostra isso para a gente. Agora imagine isso não do cão. Impõe as mãos e passa para aquela pessoa tudo o que tem de negativo. Passa. É isso que o reiki faz. As pessoas que trabalham no reiki dizem que ali ele pensa. Quem faz reiki pensa tudo o que quer para aquela pessoa e impõe as mãos. E pode não estar do lado da pessoa, está longe, impõe as mãos e aquilo que ele está pensando, seja de bom, seja de mal, vai para a pessoa. A pessoa está fazendo comida e está ali pensando, impondo as suas mãos sobre a comida. Aí Jesus ensina o que a gente? Orar e abençoar os nossos alimentos. Aí crente faz o quê? Vai comer fora e não abençoa seus alimentos porque tem vergonha de orar. Depois não sabe tanta mazela e tanto lixo que tem. Porque pensa, o inimigo não me toca, mas se o próprio Jesus abençoava os alimentos, por que eu não vou abençoar? Né? Complicado. A atitude de louvor é a mesma coisa da atitude da palavra. Reverência, o louvor é o momento de adorar a Deus. É o momento que eu vou para a igreja, na hora que vai começar o culto. O culto não começa na hora da palavra, o culto começa antes. Ou seja, nós temos que ir antes. É às 8h30, eu vou às 8h30, eu não vou dizer, tem crente que faz isso. Tá no louvor, eu vou depois, vou só na hora da palavra. Misericórdia. Se eu não vou dar a Deus o meu louvor, como é que eu vou receber de Deus alguma coisa? Misericórdia. Vai. Já está terminando, viu? Depois tem como tratar conflitos na igreja, que faz parte da organização da igreja. A gente sabe, mas a gente esquece, por isso a gente vai lembrar. Conflitos acontecem, a igreja é multiforme, graças a Deus, igrejas diferentes, visões, é uma bênção. E nós já aprendemos como lidar com as visões, com as profecias, com os sonhos, mas como lidar com conflitos que acontecem dentro da igreja. Primeiro, a palavra de Deus diz, é conflito interpessoais. O que é que a palavra de Deus diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, meu amado, não traz para o pastor não, pastor, briguei com o irmão Doquinha, traz não. Vai e resolve. Não precisa trazer para a pastora, não precisa trazer para o pastor que você e o irmãozinho estão de mal. Vai e resolve com ele. Ele pecou contra ti, te machucou, vai e resolve. Se ele te ouvir, glória a Deus, ganhaste um irmão. Ou seja, se houve ali o arrependimento, se houve ali a conversa, glória a Deus, ganhaste um irmão. Se ele não te ouvir, se ele não reconhecer o seu erro, toma contigo 1 ou 2 pessoas idôneas. Não é 1 ou 2 pessoas fofoqueiras, não. É 1 ou 2 pessoas idôneas. Ou seja, que você sabe que tem o Espírito Santo de Deus, que você sabe que são pessoas que você pode confiar. Aí pega essas 1 ou 2 pessoas e vai até o irmão. Olha, irmão, eu quero falar com você que você fez isso comigo, pecou, né? Tem aqui testemunhas. Isso é Bíblia, gente. Só que a gente não faz isso. E ainda, se ele não atender, aí vai dizer a igreja, vai dizer aos líderes, vai dizer a liderança da igreja, para que ele, se recusar a ouvir a liderança, ele seja considerado como gentil ou publicano, ou seja, ímpio. Olha só o que a palavra de Deus ensina e a gente não faz. A primeira coisa, quando o irmão peca contra nós, o que a gente faz? Das 2, ou fica com raiva, cara feia, ou vai contar para os pastores como para fazer queixinhas, e não vai fazer o que a Bíblia diz, gente, a gente tem que viver a Bíblia, a palavra de Deus. Vou lá, vou resolver com o meu irmão. Se ele não ouviu, não cedeu, eu vou levar 2 pessoas idôneas. Se ele ainda não cedeu, vou chamar a liderança. Aí sim, só vem para a liderança depois que você tentou. Amém, igreja? Perfeita maneira para
para resolver problemas dentro da igreja. Pequenas ofensas, conflitos pequenos podem se tornar grandes e contaminar muita gente se não forem tratados logo e amorosamente. É logo. Não é deixar, ai pastor, eu estou muito chateada porque a irmã viu meu bolo e disse isso. Não, mamãe, primeiro nem deveria ficar chateado. Segundo, vai resolver, irmã, meu bolo. Segue. Depois, conflitos que afetam toda a igreja. Gente, se vai ler 1 Coríntios 5, do 1 ao 7, quando alguém está em pecado dentro da igreja, sabe o que deve ser feito? Exortação na frente de todo mundo. Todos. Sabe o que a gente vê no Face? É lindo. Um líder não deve exortar, o líder não deve exortar publicamente. É lindo, mas não é bíblico. Não exortar publicamente. É algo assim, que o líder exorta não sei o que lá e não publicamente. É bíblico, gente. É perante a igreja. Para que todos tenham medo e não façam igual. Mas a gente faz isso? Não, por quê? Vai fazer isso. Vai ser julgado, criticado, apredejado. Vai ser, mas está ali na palavra de Deus. 1 Coríntios 5, vai ler, do 1 ao 7. É pegar o pecador e contar na frente da igreja. Pecou, aquele pecado que não é você pegou, irmão, você estava ali traindo, olha, o irmão estava aqui traindo a mulher dele. Não é isso, é um pecado contra a igreja, é um pecado que o irmão vive publicamente pecando, percebem? É isso, é chegar e expor o pecado para a igreja saber, e para que tenham medo e não façam. E depois, conflito contra a liderança. Às vezes tem conflito contra a liderança. A gente já aprendeu também na palavra de Deus. Obedecer aos vossos pastores. Sujeitai-vos a eles. E depois, acho que é em Timóteo, diz assim: se alguém vier com uma acusação contra os presbíteros, ou seja, a liderança, não aceitem acusação contra o presbítero, a não ser que tenha duas testemunhas. Ou seja, para resolver conflito, se alguém vier acusar alguém, não é para a gente ouvir. Não vou ouvir, não quero saber. A não ser que seja uma ou duas testemunhas. Por quê? Porque está a tratar com a liderança da casa do Senhor, que é aquele que a gente confia, que é aquele que a palavra de Deus diz que a gente deve escolher homens cheios do Espírito Santo, parará, parará, parará. Então eu não posso pegar qualquer acusação contra os presbíteros e tomar por verdadeira. Nem que a pessoa, eu juro por Deus, não quero saber, traga duas ou três testemunhas. Ou seja, a palavra de Deus é perfeita. E o que a gente faz? Não aceite acusação contra um presbítero sendo apoiada por duas ou três testemunhas. Veio sozinho, não tem testemunha, ninguém viu. Então vá embora. Não pegue nem sequer permita que essa acusação fique na sua mente. Não permita. É tipo, tem testemunha? Não tem. Tchau. Amém? Lembrem disso. Segue, por favor, João. Prometo que estou acabando. Então a gente viu como a igreja está estruturada, como se organiza, como Deus levantou todo mundo, como a igreja de Deus é linda e maravilhosa. Se nós velarmos na palavra, se nós guardarmos o que a palavra diz, meu amado, nós vamos vencer. Nós vamos vencer Satanás, nós vamos vencer esse mundo, nós vamos crescer. Olha as palavras que Deus diz. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Ou seja, é aquilo que eu preguei. Largue a ofensa, esqueça, ultrapasse. Em nome de Jesus. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Ou seja, para de pôr lenha no fogo. Se você continuar ouvindo o seu irmão, por quê? Porque você está sendo essa lenha que está sendo colocada no fogo, você está acendendo. E se você trouxer para esse irmão mais informações que vão acender, você sabe que vai acender a ira dele, não faça, em nome de Jesus. Se cessou, não tem, acabou, é em mim, a contenda vai parar, acabou, não vou alimentar Satanás. É isso que a gente tem que pensar. 2, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e demonstrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. A gente tem que buscar a paz sempre, sempre. Depois, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, benignos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Palavra de Deus verdadeira. Pode seguir, por favor. E por fim, devemos lembrar desse versículo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus.
a essa figura em obras, sendo moldado ou aperfeiçoado dia após dia pelo Espírito Santo. Desculpe o transtorno. Essa placa está em todos nós, igreja. Nós estamos diariamente, ninguém aqui é perfeito, e nós só vamos alcançar essa perfeição quando estivermos com Cristo Jesus. Todos nós temos defeitos, todos nós. Eu estava até falando, não sei para quem, lá em casa, que as pessoas olham para os pastores como aqueles que são infalíveis. É o Papa, né? São infalíveis, porque o Papa se auto-intitula infalível, né? A Igreja Católica diz que ele é infalível. São os infalíveis. Gente, a palavra de Deus diz que a fé dos pastores devem ser imitada, mas a palavra de Deus não diz que eles não vão falhar. Todos nós falhamos. O próprio Pedro, acho eu, diz que nós pecamos todos os dias, mas existe um advogado. Olha, Paulo e Barnabé tiveram ali uma discussão, cada um foi para o seu lado. Um achava que ele devia levar Marco, o outro achava que não devia porque o Marco já tinha feito um mal lá atrás. E se separaram para que não houvesse divisão. Olha, vai para o teu lado, eu vou para o meu, para que a gente não haja em conflito, para que o corpo não vire duas cabeças. Vai cada um para o seu lado, vai fazendo a obra, são bênção. Então, nós somos falhos. Nós, pastores, nós líderes, diáconos, somos falhos e vamos falhar. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastora, você me decepcionou porque eu vi você falando de uma maneira que eu nunca vi. Meu amado, você nunca viu, meu marido já viu, minha filha já viu, outras pessoas da igreja já viu. Essa sou eu. Eu tenho direito de mirar, eu tenho direito de errar, eu tenho direito de chorar, eu tenho direito de ficar com ódio. O que eu não posso é deixar que esse ódio se ponha. Eu não posso deixar que o sol se ponha sobre a minha ira, eu não posso ficar irado para sempre, eu não posso odiar, eu tenho que chegar na presença do Senhor. Ou seja, você vai me conhecer nos vários registros. Como a Isa uma vez disse: pastor, eu não lhe conhecia nesse registro. Eu disse: minha filha, tem vários registros que você não conheceu. Você não conhece a Maria lá em casa, que é diferente da Maria aqui, que tem que ser o exemplo, tem que ser porque se não for, as pessoas vão cair em cima. Mas eu sou gente, eu sou menina, apesar de ser velha, eu brinco, eu danço, eu pulo, eu faço tudo. As pessoas às vezes pensam que os pastores são. Por isso que eu admiro muito o Tiago, porque ele é muito espontâneo. Eu admiro, apesar de eu pegar muito no pé dele, eu admiro e queria muito ser como ele. Ele é espontâneo. Ou seja, se você amar, vai amar verdadeiramente ele. Se você odiar, vai odiar verdadeiramente ele. Ele não vai mudar para lhe agradar. E eu muitas vezes, a maioria das vezes, vou mudar porque não quero lhe magoar, porque você disse que a minha carinha era melhor de tal jeito, porque isso, vou. Mas graças a Deus o Tiago não vai. Então, o Tiago é amado, é odiado. E bom é que graças a Deus ele é amado por vocês. Esse é o Tiago, transparente do jeito que ele é. E eu admiro muito por isso. E acho que todos nós deveríamos ser isso. A gente entender que somos falhos. Que todos nós estamos em obra. Que se eu erro hoje, não significa que eu vou para o fogo do inferno. Que se você erra hoje, não significa que você vai ser lançado fora. Mas significa que você está em obra e que todos os dias é dia de aprender. O que eu não posso é continuar no erro. O que eu não posso é errar hoje e daqui a pouco errar na mesma coisa de hoje. É aquilo que a Laura falou, né, da cura da alma também. Eu não posso estar sempre na mesma coisa. O meu erro de amanhã tem que ser diferente do de ontem. Por quê? Porque eu cresci, houve um progresso. Então, eu quero que vocês entendam isso para sempre. Vocês vão ver falhas. Vocês vão ver falhas em pastores, vocês vão ver falhas em irmãos, vocês vão ver falhas em obreiros, vocês vão ver falhas em diáconos, vocês vão ver falhas em apóstolos, em tudo. Porque nós somos seres humanos e essa nossa falha é bom. Primeiro, para que ninguém idolatre a gente, para que saiba que somos falhos. E muitas das vezes Deus vai permitir para que a idolatria caia por terra em nome de Jesus. Porque a melhor maneira de uma pessoa parar de te idolatrar é você decepcionando ela. É perfeito. Né? Você está ali adorando, daqui a pouco ela te decepcionou e Deus permite isso. Deus permite isso. Que você seja decepcionado para que você pare de idolatrar. Porque a idolatria é maldição. Só podemos adorar a Deus, então Deus vai permitir. E muitas vezes nós queremos agradar a todos, não vamos conseguir, Deus também não vai permitir que a gente agrade. E depois essa nossa fraqueza é boa, por quê? Porque é aí que eu vou procurar a Deus. Porque se eu for o máximo, né? Poxa, ela é o máximo, ela é perfeita. Não vou procurar Deus para nada, porque eu já sou perfeita, mas é naquela fraqueza, naquela dificuldade que eu vou aos pés do Pai, que eu vou pedindo consolo. Então lembre, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, você nunca vai encontrar pastores perfeitos, você nunca vai encontrar irmãos perfeitos, mas você precisa ter um amor perfeito para suportar, para tolerar, para ajudar, para apoiar, para ir adiante. Isso é o que eu sempre ministrava no coração da minha mãe, como eu disse para vocês, e que é, onde você for, a igreja que você fizer parte, que Deus lhe colocar, meu amado, frutifique. Deus me colocou numa igreja
Que misericórdia, eu olhava cada coisa que só Jesus na causa, mas Deus disse, é no deserto que você vai florescer, porque para mim era um deserto. E eu obedeci, eu submeti e eu frutifiquei. E hoje a plenitude da palavra existe por causa dessa submissão. Então, em nome de Jesus, igreja, não amaldiçoem os pastores, não amaldiçoem as igrejas. Lembre da multiforme graça de Deus. Lembre que tudo é para Deus, toda honra e toda glória é para Deus e que pode começar de uma maneira que não é muito boa, mas Deus vai arrancar. Quando a minha família foi salva, vocês já sabem, era um falso profeta, era um adúltero, era um prostituto, mas Deus nos separou e nos deu os pastores que nos apacentassem. E é nisso que a gente tem que crer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, obrigada, Deus. Eu te agradeço pelo fim do discipulado. Eu te agradeço por cada discípulo formado. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos meus irmãos nessa igreja, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei que tu estás organizando essa igreja. Tu estás organizando as tuas igrejas na terra, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada um dos meus irmãos. Enche cada um deles de amor, Pai, de misericórdia, Deus, de compaixão, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de descanso. Abençoa aqueles que vão trabalhar hoje, Senhor, em nome de Jesus, dando-lhes força, renovo, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Despede-nos, Deus, na tua santa paz e nos na quinta-feira em alegria, em comunhão, para orar juntos, Deus, por essa nação, por esse povo, por esse ministério, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus.